Um dos gigantes do futebol da Escócia, o Rangers Football Club, conquistou no ano de 1972 o título da extinta Taça dos Clubes Vencedores de Taças, também chamada de Recopa Europeia. Seu primeiro e único título europeu até aqui. E se você quiser saber todos os detalhes desta grande conquista do futebol da terra do whisky, é de extrema importância que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link deste vídeo para pelo menos 7 amigos que tocam gaita de foles, vestindo a tradicional saia masculina escocesa kilt, porque Rangers tem 7 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. A Escócia é um dos países que compõem o Reino Unido, junto com o País de Gales, Irlanda do Norte e Inglaterra. Apesar dos grandes do futebol da Escócia serem da cidade de Glasgow, esta não é a capital do país, e sim a cidade de Edimburgo. Rangers e Celtic protagonizam uma das maiores rivalidades do mundo, fomentada também por motivos religiosos e políticos. O Celtic é um clube majoritariamente católico e avesso à coroa britânica. Já o Rangers é majoritariamente protestante e simpático à monarquia, e acreditem, esses dois fatores já fizeram com que muitas vidas fossem perdidas. Os protagonistas do clássico chamado de Old Firm possuem amplo domínio no futebol local. Dos 128 campeonatos escoceses realizados até aqui, tanto o Celtic quanto o Rangers venceram em 55 edições. Ou seja, em 86% das edições, o campeão foi um ou outro. Fundado em 1º de março do longínquo ano de 1872, o Glasgow Rangers, como muitas vezes é chamado, passou na década passada por uma grave crise financeira que o levou à falência e à necessidade de ser refundado. Desta forma, o clube teve que recomeçar na 4ª divisão do campeonato escocês e teve que subir uma divisão após a outra, até retornar à elite do futebol da Escócia na temporada 2016-17, voltando a conquistar o campeonato escocês em 2021. Aquele Rangers de 1972 era comandado pelo treinador Willie Waldell, vindo do escocês Kilmarnock, e que encerrou naquele mesmo ano no próprio Rangers, e tinha jogadores como o goleiro Peter McCloy, vindo do Motherwell, e que encerrou em 89 no também escocês Heart of Midlothian, os defensores William Jordan, vindo da base, e que encerrou em 88 no Heart of Midlothian, Willie Madison, vindo da base, e que encerrou em 77 no escocês Raith Rovers, John Greig, que sempre jogou no Rangers, vindo a encerrar em 78, e Derek Johnston, vindo da base, e que encerrou em 87 no escocês Partick Thistle, os meias Dave Smith, vindo do Aberdeen, da Escócia, e que encerrou em 81 no também escocês Hamilton, Tommy McLean, vindo do Kilmarnock, e que encerrou em 82 no próprio Rangers, e Alfie Cohn, vindo da base, e que encerrou em 84 no Motherwell, e os atacantes Colin Stein, vindo do Hibernian, da Escócia, e que encerrou em 78 no Kilmarnock, Alex MacDonald, vindo do escocês St Johnstone, e que encerrou em 85 no Heart of Midlothian, e Willie Johnston, vindo da base, e que encerrou em 85 no Heart of Midlothian. A Recopa Europeia da temporada 71-72 contou com a fase preliminar, na qual os austríacos do Áustria Viena eliminaram o B 1909 da Dinamarca, com derrota por 4-2 na Dinamarca, vitória por 2-0 na Áustria e classificação segundo o critério de mais gols como visitante. E o Hibernian, de Malta, passou pelo Fram, da Islândia, com vitória por 3-0 em Malta e derrota por 2-0 na Islândia. Na primeira fase, o Rangers teve como oponente o time do Rennes, da França, e o primeiro jogo entre eles aconteceu no dia 15 de setembro de 1971, no estádio Roazhon Park, na cidade francesa de Rennes, e as duas equipes empataram em 1-1. Gols de Philippe Redon aos 11 do primeiro tempo a favor do Rennes e William Johnston aos 23 do segundo a favor do Rangers. A volta foi realizada no dia 28, no Ibrox Stadium, na cidade de Glasgow, e o time escocês confirmou a classificação ao bater o Rennes pelo placar de 1-0, gol de Alex MacDonald aos 37 do primeiro tempo. Nos outros confrontos, o Barcelona eliminou o Distillery da Irlanda do Norte com 2 vitórias, 3-1 na Irlanda do Norte e 4-0 na Espanha.
O Steaua Bucareste, da Romênia, passou pelo Hibernians, de Malta, com empate em 0-0 em Malta e vitória por 1-0 na Romênia. O Liverpool passou pelo Servette, da Suíça, com derrota por 2-1 na Suíça e vitória por 2-0 na Inglaterra. O Bayern de Munique eliminou o Skoda Pilsen, da então Tchecoslováquia, com 2 vitórias, 1-0 na Tchecoslováquia e 6-1 na Alemanha. O Torino, da Itália, passou pelo Limerick, da Irlanda, com 2 vitórias, 1-0 na Irlanda e 4-0 na Itália. O Áustria Viena eliminou o Dinamo Tirana, da Albânia, com empate em 1-1 na Albânia e vitória por 1-0 na Áustria. O Sporting de Portugal passou pelo Lyn, da Noruega, com 2 vitórias, 4-0 em Portugal e 3-0 na Noruega. O Ativida Bergs, da Suécia, eliminou o Zagreb Sosnowiec, da Polônia, com vitória por 4-3 na Polônia e empate em 1-1 na Suécia. O Beerschot, da Bélgica, passou pelo Anordosis do Chipre, com 2 vitórias, 7-0 na Bélgica e 1-0 no Chipre. O Chelsea eliminou o Jonas Rocharag, de Luxemburgo, com 2 vitórias, 8-0 em Luxemburgo e 13-0 na Inglaterra. O Dinamo Berlim, da então Alemanha Oriental, passou pelo Cardiff, do País de Gales, com 2 empates em 1-1 e vitória nos pênaltis. O Sparta Rotterdam, da Holanda, eliminou o Levski Sofia, da Bulgária, com empate em 1-1 na Bulgária e vitória por 2-0 na Holanda. O Estrela Vermelha, da então Iugoslávia, passou pelo Komlói Banyas, da Hungria, com 2 vitórias, 7-2 na Hungria e 2-1 na Iugoslávia. O Eskişehirspor, da Turquia, eliminou o Micheli Paloiliat, da Finlândia, com empate em 0-0 na Finlândia e vitória por 4-0 na Turquia. E o Dinamo Moscou, da então União Soviética, passou pelo Olympiacos, da Grécia, com vitória por 2-0 na Grécia e derrota na União Soviética por 2-1. Na segunda fase, o Rangers teria pela frente o Sporting, e o primeiro jogo entre eles aconteceu no dia 20 de outubro de 1971, no Ibrox Stadium, em Glasgow, e o time escocês venceu o time português pelo placar de 3-2. Gols de Colin Stein aos 5 e aos 10, e William Henderson, vindo da base, e que encerrou em 87 no escocês Airdrie Onions, aos 30, todos no primeiro tempo a favor do Rangers, enquanto que a favor do Sporting anotaram Chico Faria, aos 22, e o brasileiro Wagner Canotilho, aos 43 do segundo. A volta se deu no dia 3 de novembro de 1971, em Lisboa, no estádio José Alvalade, e o Sporting venceu o Rangers pelo placar de 4-3. Gols do argentino Héctor Yazaldi, aos 25, João Laranjeira, aos 38, ambos no primeiro tempo, Pedro Gomes, aos 42 do segundo tempo, e Fernando Pérez, aos 10 do segundo tempo de prorrogação, a favor do time português, e Colin Stein, aos 26 do primeiro tempo e a 1 minuto do segundo, William Henderson, aos 5 minutos do segundo tempo de prorrogação, a favor do time escocês. O jogo foi para os pênaltis, e o Sporting venceu por 2-0 e ficou com a vaga. Pera! Se o vídeo é sobre o título do Rangers, como que o Sporting o eliminou? Neste jogo aconteceu uma grande lambança. A UEFA tinha adotado há pouco tempo o critério de desempate, o gol fora de casa, que foi muito usado no Brasil, mas que já caiu em desuso. Na Escócia, o Rangers venceu por 3-2. Em Portugal, o Sporting venceu pelo mesmo placar. Ou seja, houve empate no saldo de gols e a quantidade de gols fora estava empatada. Então o jogo foi para uma prorrogação e aí cada time marcou um gol. Logo, o placar foi de 4-3 para o Sporting. O árbitro entendeu que como cada time fez um gol na prorrogação, o classificado deveria sair através de uma disputa de pênaltis, que aconteceu e deu vitória ao Sporting por 2-0. Entretanto, bem depois do final do jogo, um representante da UEFA explicou o regulamento para o árbitro, que estabelecia que a contagem de gols como visitante também levava em consideração os gols marcados no tempo extra. E como a soma do tempo normal mais a prorrogação terminou 4-3 para o Sporting, o classificado deveria ser o Rangers, que fez 3 gols em Lisboa, e o Sporting só fez 2 gols em Glasgow. E que todos os pênaltis que foram batidos foram perda de tempo.
O Sporting protestou junto à UEFA, mas esta garantiu que o classificado realmente era o Rangers. Conta aí embaixo o que você achou dessa resenha. Nos outros jogos, o Steaua Bucareste da Romênia eliminou o Barcelona com 2 vitórias, 1-0 na Espanha e 2-1 na Romênia. O Bayern de Munique passou pelo Liverpool com empate em 0-0 na Inglaterra e vitória por 3-1 na Alemanha. O Torino da Itália eliminou o Áustria Viena com vitória por 1-0 na Itália e empate sem gols na Áustria. O AT Vida Bergs da Suécia passou pelo Chelsea com 2 empates, 0-0 na Suécia, 1-1 na Inglaterra e vaga garantida no critério de mais gols como visitante. O Dinamo Berlim da Alemanha Oriental eliminou o Beerschot da Bélgica com 2 vitórias por 3-1, tanto na Bélgica quanto na Alemanha Oriental. O Estrela Vermelha da Iugoslávia passou pelo Sparta Rotterdam da Holanda, com empate em 1-1 na Holanda e vitória por 2-1 na Iugoslávia. E o Dinamo Moscou da União Soviética eliminou o Eskişehirspor da Turquia, com 2 vitórias de 1-0, tanto na Turquia quanto na União Soviética. Nas quartas de finais, o adversário dos escoceses seria os italianos do Torino, e o jogo de ida aconteceu no dia 8 de março de 1972, no Estádio Olímpico da cidade de Turim, e as equipes empataram em 1-1. Gols de Paolo Pulici aos 16 minutos do segundo tempo, a favor do Torino, e William Johnston aos 12 do primeiro, a favor do Rangers. A volta se deu no dia 22, no Ibrox Stadium, em Glasgow, e o time escocês garantiu a classificação ao bater os italianos pelo placar de 1-0, gol de Alex McDonald a 1 minuto do segundo tempo. Nos demais duelos, o Bayern de Munique eliminou o Steaua Bucareste da Romênia com 2 empates, 1-1 na Romênia, 0-0 na Alemanha Ocidental e vaga segundo o critério de mais gols fora. O Dinamo Berlim da Alemanha Oriental passou pelo AT Vida Bergs da Suécia com vitória por 2-0 na Suécia e empate em 2-2 em solo alemão. E o Dinamo Moscou eliminou a Estrela Vermelha com vitória por 2-1 na Iugoslávia e empate em 1-1 em solo soviético. Nas semifinais, haveria um duelo contra o Bayern de Munique, e o primeiro jogo aconteceu no dia 5 de abril de 1972, no Grünwalder Stadium, em Munique, na Alemanha, e as duas equipes empataram em 1-1. Gols de Paul Breitner aos 21 do primeiro tempo, a favor do Bayern, e um gol contra do jogador alemão Rainer Zobel aos 2 minutos do segundo tempo, a favor do Rangers. A volta do Ibrox Stadium, em Glasgow, foi realizada no dia 19 de abril, e o time escocês garantiu a classificação ao bater o Bayern de Munique por 2-0. Gols de William Jordine a 1 minuto e Derek Parlane, vindo da base, e que encerrou em 91 no Curzon Ashton, da Inglaterra, aos 22, ambos no primeiro tempo de jogo. Quem também se garantiu foi o Dinamo de Moscou, que em duelo comunista eliminou o Dinamo Berlim com 2 empates em 1-1, tanto na Alemanha Oriental quanto na União Soviética, e vitória nos pênaltis. O palco da grande final, realizado no dia 24 de março de 1972, foi o estádio Camp Nou, em Barcelona. O Rangers venceu o Dinamo de Moscou por 3-2, gols de Colin Stein aos 23 do primeiro tempo e William Johnston aos 40 do primeiro tempo e aos 4 do segundo, a favor dos escoceses, enquanto que para os soviéticos marcaram Vladimir Strekov aos 15 e Alexander Makonikov aos 42, ambos na etapa final. Resultado que premiou o Rangers com o título da Taça dos Clubes Vencedores de Taças da temporada 71-72. O Rangers foi campeão com McCloy no gol, Jordine, Madison, Gregg e Derek Johnston na defesa, Smith, McLean e Cohn no meio-campo, Stein, McDonald e Willie Johnston no ataque. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho, e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!